Amém, queridos? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Fé. Fé. A palavra fala, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, o versículo continua, e a parte mais importante, uma das partes mais importantes, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é presenteador dos que o amam. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje, amém? Tem este irmão, amigo, um filho, né? Marcelão como foi um filho, ele, a Dani, a irmã dele, uma pessoa, uma joia preciosa, os seus pais também, e ele tem sempre nos honrado, e hoje ele vai ter aqui a incumbência de trazer a palavra do Espírito Santo. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela fé, meu querido, é pela palavra. Fé está em você ouvir a palavra, amém? Fé está em ouvir a palavra. E esse momento é o tempo que nós temos, e Deus vai falar com você. Você crê nisso? Amém. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida do meu irmão. Meu Senhor, ele é teu ungido, servo do Deus Altíssimo. Ele, Senhor, recebe do Senhor, eu sei disso. Senhor, palavras proféticas que são proferidas nos seus lábios, Pai, que vem do trono da glória. Senhor, e aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta manhã, Pai, seja estabelecido, cumpra o teu propósito nesta palavra que o Senhor envia. Senhor, que os nossos corações estejam preparados como terras férteis, ó Pai, para recepcionarmos esta palavra, para termos fé, ó Pai, abundante nesta palavra, para que a tua presença, ó Pai, seja abundante em nossas vidas, naquele que nos assistem também. Senhor, que a tua glória, ó Pai eterno, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Eu declaro a tua vitória sobre a vida do meu irmão. Lanço a vida dele agora para o lugar santíssimo, ó Pai, para ele ser a tua boca nesta manhã para as nossas vidas, Pai. Presenteia-nos, ó Pai, com esta unção, com esta graça. É no nome de Jesus que nós declaramos esta vitória sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor, para a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é poderosa para cada um de nós. Paz, graça e paz, minha casa, minha família. Eu postei uma lembrança recente no Face, pode se sentar. Eu sou da casa e é assim que eu me sinto aqui, mas eu quero ir direto ao texto, porque essas últimas 2 semanas eu tenho me posicionado em Deus, para ter mais intimidade com Ele, continuar vivendo algo novo, e essas semanas eu tenho pedido a Deus, para a hora que eu subir no palco, no púlpito, ou pega o microfone, ou na praça, onde for o lugar, Edna, eu não tenho nenhuma expectativa de levar uma boa palavra, porque quando a gente vai adquirir um respeito, um carinho por quem nos recebe, ou algum nome, seja ele qual for, a gente às vezes tem que defender essa imagem. E às vezes a gente se preocupa em ser bom sempre. E Paulo lá em Gálatas vai falar, poxa, teve uma vez que eu estava até aqui com meus problemas, com problemas na minha carne, e sujeito à minha tentação na minha carne, e vocês me receberam com todo amor. Paulo vai falar aos Gálatas essa palavra. Paulo nunca se preocupou em mostrar ser um cara perfeito, ele nunca negou que havia um espinho na carne dele. Eu mandei uma mensagem para a pastora Tânia, eu falava assim, eu não preciso ter essa expectativa de pregar bem, levar uma palavra boa, porque a palavra dele, a Bíblia já diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E sendo ministrado pelo Espírito Santo, em Atos 14, a Bíblia vai falar que Paulo, quando chega em Côrinto, ele está sendo muito perseguido, ele quem está com ele. E ele perdura ali uns dias, ele passa ali alguns dias, Mirinha, cara, é a Mirinha toda, né? E ele perdura ali, ele insiste naquela cidade, e a Bíblia vai falar em Atos, no capítulo 14, não precisa abrir, só para a gente, para amparar isso que eu estou falando. Quando ele está naquela cidade falando de forma persuasiva de Deus e do Evangelho,
de Cristo Jesus, a Bíblia vai falar o seguinte, que Paulo, aqui, vamos lá, mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram a mente deles contra os irmãos. Portanto, Paulo e os discípulos permaneceram ali, isso é Atos 14, 2 e 3, falando ousadamente do Senhor, o qual, quem é o qual? Essa palavra, ela se refere ao Senhor. O Senhor dava testemunho à palavra da sua graça. O Senhor dava testemunho do que Paulo pregava. O Senhor dava testemunho do evangelho que era ministrado. E olha o que a palavra vai dizer: permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. E o Senhor começou a despertar coisas no meu coração, porque quem era Paulo? Miriam. Quem era Paulo, Rafa? Quem era Pedro? Era um pescador de homem, mas eles começam a ir para cidades onde as pessoas nunca tinham ouvido falar deles, e quando as pessoas nunca ouviram falar da gente, a gente só tem um cartão de visita, que é falar do Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas que estão dispostas a ouvir. E quando nós nos empenhamos e nós colocamos a nossa única vontade, o nosso desejo em falar somente do Evangelho de Cristo Jesus, não tem outra coisa a não ser o Senhor dar testemunho. É o Senhor que dará testemunho. Não será por muito falar, não por palavras persuasivas, porque eu era um garoto na universidade e tinha um rapaz lá chamado Oséias, do interior do Mato Grosso, que aquele rapaz, quando falava de Jesus, era a coisa mais linda, mais maravilhosa, um cara humilde que não podia voltar para casa por conta de recursos, fez uma universidade inteira sem recursos. Como eu procuro esse cara na internet, que eu queria vê-lo novamente, porque ele falava de Jesus de uma forma tão apaixonante, que eu na faculdade, sendo tentado por diversas coisas e sendo questionado por não viver diversas experiências, eu não tinha vontade de viver nenhuma delas, porque quando eu olhava para o Oséias, eu tinha vontade de falar do amor de Cristo Jesus, porque o Senhor testificava do que saía do coração e da alma dele. Ele tinha paixão de falar de Jesus, mas também assim não é distante de quem vem, porque quando uma pessoa adquire uma reputação, às vezes as pessoas vão por aquele nome, esperando talvez naquela bagagem que aquela pessoa adquiriu. Como é bom o tempo de não ser conhecido. Eu estava numa vigília e o Jeter, irmão do menino do Gabriel Guedes, ele falou o seguinte: poxa, porque todo mundo tem uma história, a Moriá tem uma história, Deus tem feito coisas novas. Eu estava aqui, Deus vinha trazendo essas coisas muito fortes na minha cabeça. Eu lembro do Joey lá naquela garagem com o carrão, depois ele veio com o carrão aqui para cima, depois ele começou a tocar bateria. Ele não era tão bom quanto hoje, mas hoje ele é muito melhor do que ontem. Deus está preparando, Deus nos está preparando para coisas muito melhores e muito maiores. E quando eu falei que Deus cuida de mim, é que eu falei assim: Senhor, eu preciso ter certeza. E ao longo da mensagem a gente vai entender o que eu estou falando. Que o Senhor quer falar por mim. Eu não quero subir no púlpito por subir. Eu não quero uma oportunidade por oportunidade, a não ser que o Senhor testifique da sua palavra. Eu não quero um evangelho que para muitas pessoas se tornaram mentiroso, porque acreditaram em palavras liberadas e não se cumpriu. O evangelho de Deus é o poder de Deus para toda criatura. A pastora Tânia marcou minha vida com uma ministração quando ela falou: a palavra de Deus carrega com ela convicção. A palavra de Deus, a Bíblia vai falar que 3 coisas testificam de Deus no céu, e uma delas é a palavra. 1 João vai falar isso. A palavra, ela carrega convicção. A palavra carrega com ela um testemunho de salvação. A palavra carrega com ela um testemunho de remissão. Quando a gente começa a ler Romanos 5, vai falando de tudo que acontece: remissão, justificação, tudo que vai acontecendo, o bônus de se converter a Cristo Jesus. A palavra, o evangelho, ela carrega tudo isso. Ela carrega a justiça,
aos injustiçados, ela carrega libertação aos que estão prisioneiros, aos cativos de alma, ela põe em liberdade os que estão oprimidos, ela troca vestes de angústia e de tristeza por vestes de alegria, semblante de alegria. Ele troca um semblante de alegria, de tristeza e dor por alegria, alegria para quem nos ouve. E a palavra carrega isso. E o Jeter fala o seguinte: quando Gabriel não era conhecido, há uns anos atrás, estávamos nós sempre fazendo um evangelismo na Paulista. Eu não sabia que eles faziam evangelismo na Paulista, mas todo mundo tem uma história. Ninguém está vendo o perigo da história, de construir algo. E aí quando eu olhava para a Amanda cantando, eu fiquei pensando: meu Deus, o Joey hoje tocando assim, daqui a pouco a Amanda está igual. Eu vi uma cantora australiana hoje, esqueci o nome dela. Alguma coisa Zeckman. Daqui a pouco está igual. A Darlene Zeckman aqui ministrando, profetizando. Porque o Senhor, Ele vai acrescentando mais. Joey, o Senhor vai acrescentando mais. O Senhor vai acrescentando algo novo no batismo. Quando a gente entra, eu escutei um pregador falando isso essa semana. A gente, quando entra no batismo nas águas, quando a gente é batizado no batismo de Cristo Jesus, a gente entra com uma cruz, mas quando sai do batismo, a gente sai com uma coroa. E nós somos feitos nova criatura, e tudo se faz novo, como o pastor falou aqui, mas tudo faz novo, de novo, todo dia, porque suas misericórdias se renovam toda manhã. Toda manhã o Senhor faz algo novo. Ele não faz uma outra Amanda, Ele pega a Amanda e faz novo de novo. É uma coisa muito louca, mas isso é por fé. E o Jeter fala o seguinte: quando a gente estava lá na Paulista, ninguém conhecia o Gabriel no teclado, eu no contrabaixo, e as pessoas passavam de longe e eram curadas passando no carro. Mas agora vão milhares de pessoas quando sabem que nós estamos lá, e nós não temos nenhum testemunho, porque no meio da ministração são centenas de celulares apontados, tirando foto, pedindo um autógrafo, pedindo para fazer uma live, para fazer um vídeo, porque talvez eu ganhe curtidores se eu posto uma foto com alguém que tem algum nome numa mídia social. Sabe? Talvez perdemos a visão de que esse lugar é o lugar de encontrar Ele. E onde Ele se assenta, tem partido pão, tem permissão até para o que a lei julga impróprio se tornar apropriado naquele momento. Se Ele encontrar um coração que quer vê-lo, que quer falar com Ele, que quer se derramar na presença dEle, porque era impróprio aquela mulher entrar naquela sala no meio de uma reunião de discipulado na casa de Lázaro, onde o Senhor estava com os seus discípulos, homens, ainda mais naquela época. Era impróprio ela entrar naquela sala e se ajoelhar aos pés dele, derramar aquele perfume. Mas Ele conhecia o coração daquela mulher. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: se tem lei, se tem palavra contrária, meu irmão, não há lei contra Cristo Jesus. Não existe lei. Deixa eu falar uma coisa: Ele muda tudo. Se Ele encontrar um coração disposto a se render aos pés dEle, Ele coloca o seu nome num lugar de tanto destaque como o nome daquela mulher, e Ele faz um decreto: o nome dessa mulher sempre será lembrado. E eu declaro em nome de Jesus, e que Sinfonias fala, que em nome do Senhor, nós teremos um nome, seremos um louvor para o Senhor nessa terra. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a minha expectativa hoje aqui é que, se você veio buscar o Senhor, se o teu coração estiver nele, e se as pessoas que ficaram em casa entenderem que esse lugar não é um lugar para meu irmão, tira toda a expectativa. Talvez, se você está assistindo e não tem vindo aqui por alguma coisa, se afastou, eu tenho uma palavra para você que me ouve nessa manhã. Esse lugar é um lugar de você ver Jesus. E quem hoje, nessa manhã aqui, a gente não sentiu outra presença que não foi dele, e foi gloriosa. E está sendo, volta para esse lugar
tem mesa, esse lugar tem pão, esse lugar tem amor, esse lugar tem acolhimento, esse lugar tem o amparo do Pai para você. Venha para esse lugar. Deus está falando. Porque essa é a minha expectativa. Senhor, eu não quero nada se o Senhor não der testemunho da tua palavra. Então, irmão, você que está aqui, não deixa sua atenção se perder. Olha para o alvo, olha para o consumador da nossa fé, olha para Ele, coloca as suas questões nesta manhã, porque o Senhor dará testemunho da misericórdia dEle. O Senhor dará testemunho de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos. Olha o que Gálatas vai falar, e esse é o versículo que eu escolhi para introduzir no culto. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. Porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. A Bíblia vai falar em Esdras que os homens já estavam desfalecidos. Esdras volta para Israel, para Judá, para poder reconstruir o templo. Ele vai com permissão, ele vai numa posição de um homem conhecedor dos princípios, da lei do Senhor. Ele vai para restaurar. E quando ele inicia lá no 7º mês, a palavra vai falar que eles iniciam, que eles lançam alicerces. E no começo o pastor falava disso, de lançar os seus alicerces. E eles começam a trabalhar, mas chega uma hora que eles são intimidados por um espírito de afronta, um espírito que, quando nós estabelecemos alicerces, quando nós estabelecemos uma busca ao Senhor, quando nós estabelecemos um posicionamento, construir algo novo, e quando eu falo construir algo novo, quando nós estabelecemos alicerces de oferta, porque a oferta eu vejo ela como alicerce, o diabo se posiciona. O diabo manda espíritos como de raposa. Já em Neemias ele vai falar o seguinte: se for o caso de vocês construírem, eu mando uma raposa, vai passar por baixo desses muros e destruir. O Senhor começou a falar comigo, é um espírito. Isso é um espírito que depois da pessoa ter construído, ele é enviado para derrubar tudo. Mas a Bíblia vai falar que logo depois os profetas começam a profetizar. Um se chamava Ageu, não lembro o nome do outro, e fala: não desistam, continuam construindo. E a palavra de Deus vai dizer que esses homens intentam novamente quanto àquela construção. Eles intentam novamente, os homens que estão além do rio, contra esse posicionamento. Mas o rei daquela época dá uma palavra. E ele libera uma palavra: não, eles vão construir, eles vão ter todos os recursos, e os impostos que eles pagavam vão ser dados a eles. Os impostos serão devolvidos. Dê dinheiro a eles. Ei, vocês que estão perseguindo a eles, os tributos vocês vão pagar a eles. Mas a palavra era persistência. Continua. Enquanto tudo parecia que dava errado, veio um profeta e falou: continua. Quando tudo parece que está dando errado, eu venho aqui nessa manhã falar: continua. Por que eu estou citando Esdras? Porque eu falei: Senhor, eu preciso ter convicção que o Senhor está falando comigo. E quando o pastor estava ministrando, ele falava: gente, tem que continuar e persistir. Eu falei: opa, Deus, o Senhor está na palavra. No início da palavra, ele falou: é necessário, está disposto a esperar. Lembra que o pastor falou isso? O pastor falou: na estação certa. Ele começou a falar de maternidade de Ana, dessas mulheres. Ele falou: na estação certa. E eu já tinha separado esse versículo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. E o pastor falou: tem que perseverar, tem que esperar. Tem que esperar. Se o Senhor prometeu, Ele vai fazer. E eu venho unir a minha voz a dele e profetizar. Moriá, membros da Moriá, corpo de Cristo Jesus que congrega na Moriá,
Vamos permanecer nessa fé. Vamos permanecer nessa fé. Vamos permanecer acreditando que o Senhor é galardoador do que os buscam, ainda que tudo pareça que está indo mal. Vamos permanecer entendendo como a Maria leu, que o Espírito já foi derramado. E a Bíblia vai falar que algumas coisas testificam que nós habitamos nele e ele habita em nós. Olha que coisa poderosa. Uma delas que testifica que nós habitamos em Deus quando nós amamos os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus vai falar o seguinte, é importante que vocês sejam um, como eu e o Pai somos. Então o mundo crerá que eu fui enviado. Olha a importância de nós nos amarmos, de nós celebrarmos a presença um do outro. Olha a importância da nossa comunhão. Olha a importância de sermos família. Então discipularemos. Mas por quê? Onde falta a conversão? Porque falta o mundo ver que como ele é um só com o Pai, nós somos um só. Então a Bíblia vai falar, isso testifica de que eu habito neles, primeiro livro de João, se eu não me engano, no capítulo 4, que eu habito neles e eles em mim. Irmãos, habitamos em Deus, estamos enxertados na videira, nós estamos posicionados nele. Olha a nossa posição espiritual, não é uma posição de fraqueza, independente do que estamos passando. Aos nossos olhos, há um padrão humano, há um padrão de recompensa que foi estabelecido na nossa mente desde criança, não um padrão espiritual da glória de Deus. Nós olhamos para as nossas vidas e para os nossos resultados e nos achamos desligados de Deus, ou que Deus não está fazendo, ou que Deus não está realizando. Mas deixa eu falar uma coisa, nós estamos enxertados na videira. Ei, nós não recebemos vinho novo no odre velho, nós fomos feitos novos. E sendo novos, recebemos vinho novo, vinho da alegria dele, que Romanos vai falar, porque eu aprendi na tribulação ter experiência. É isso que a Bíblia vai falar. Romanos 5. Nas tribulações, no mundo tereis, mas tem que eu vencer. Vocês também vão vencer. Na tribulação, depois que vocês me conhecem, Romanos vai explicando, vocês passam a ter uma experiência. E qual a experiência da tribulação? Paciência. E agora, pacientes, porque entenderam que essa tribulação não vai me matar, não vai te matar, e não vai te impedir de chegar no lugar que Deus determinou que nós chegaríamos e viveríamos em plenitude de espírito com Ele. No meio da experiência, vocês vão ter paciência e agora vai vir esperança. E aí a gente é tudo doido. No meio de uma doideira, irmão, no meio de uma vida conturbada, com problema, às vezes com problema dentro de casa, com problema financeiro, a gente está cheio de esperança. Esperança no homem? Não. Esperança na notícia? Não. Esperança no que todo mundo acha que deve ser. Eu preciso vender minha casa, mas todo mundo está dizendo que agora não está vendendo porque é a pandemia. Se eu vender agora, esperança no que o mundo acha? Não, esperança em Deus, que faz nova todas as coisas e que anula todo sofisma e fortaleza. O que é um sofisma? O que é uma fortaleza na mente? Tudo que compete à verdade do Senhor, que estabelece um muro que impede você de acessar aquilo que Deus estabeleceu como verdade, meu irmão. O que é sofisma? Eu nunca vou me casar. O que é sofisma? Nada para mim dar certo, isso é uma fortaleza na mente. E escutando um pregador, Val, a pastora Tânia tem um livro dele, sabe o nome? Eu esqueci agora. Cris Valaton. Isso aí. Ele vira e fala uma coisa, o mundo espiritual
ele é tomado por fé. E a fé, ela move para o bem ou para o mal. Porque a fé é uma expectativa. Aonde nós colocamos a nossa expectativa? A fé, o mundo espiritual, ele é tomado por esforço. E muitas das vezes nós vamos ter que nos esforçar em fé, para crer, mesmo que a esperança seja contrária, para crer ainda que ainda não tenha nenhum sinal de nuvem no céu, para crer ainda que tudo diz que não, ou pior, já houve um decreto que não. Havia um decreto em Suzã de matar todos os judeus, mas mesmo tendo um decreto, o Senhor gerou um milagre. Havia um decreto, Satanás estabeleceu um decreto, porque agora todos antes de Cristo Jesus estavam destinados à morte. Mas o Senhor quebrou esse decreto. O Senhor é especialista em quebrar decretos. O Senhor é especialista para falar: opa, não, aqui eu entro. Quando a gente abre esse caminho para Ele. E quando a gente abre esse caminho para Ele, Ele entra, nada é como antes, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele estabelece um caminho que nós passamos por Ele, em verdade. E a Bíblia vai falar lá em Salmos: a verdade e se beijam, a verdade e a justiça se beijam. Olha como o Senhor, quando Ele estabelece um caminho, os atributos dele se encontram, se relacionam no meio desse caminho. E sabe quem é amado no meio desse beijo? Eu e você. O Senhor tem um caminho novo, o Senhor tem estratégias novas, o Senhor tem verdade, justiça e juízo. No meio desse caminho, os atributos do Senhor vão se encontrar, e haverá uma coisa no meio desse caminho: amor. Você continuará sendo muito amado por aquele que te enviou. Amém? Então, amar um ao outro testifica de que eu e você habitamos nele, estamos enxertados nele, fazemos parte de Deus. Olha como a gente vê o mundo completamente diferente agora. Olha como a gente caminha diferente. Eu caminho nele, por ele eu vivo, por ele eu existo, nele eu me movo, nele eu me expresso, nele eu me relaciono. Se relacionando nele com as outras pessoas, nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de ter bons relacionamentos, boas amizades. É mentira que nós não encontraremos amigos. É verdade que nós temos sofrido traições, mas é mentira que o Senhor não tem bons encontros também de amizade para o seu povo. Famílias que serão famílias unidas, amigas. Famílias que caminharão juntas dentro de um ministério, sem um querer tomar o negócio do outro. É mentira. O Senhor estabelecerá novas conexões. Nós faremos novas conexões, conexões poderosas, que serão bênção para nossas vidas. Não é bom que o homem viva só, não só como homem e mulher casado, mas em família. Não é bom. Tem pessoas aqui, talvez como eu, em alguns momentos, me sinta solitário, sinta falta talvez de um amigo, ei, o Senhor trará para você amigo, amiga, pessoas de Deus. Você vai sair desse ambiente de solidão, onde você queria ter um lugar para tomar um café, para sentar à mesa, e você fala assim: eu já estou sendo chato, eu não saio do mesmo lugar que eu vou sempre. Não, o Senhor te abrirá novas oportunidades de amizade em nome de Jesus. E a segunda coisa que testifica que nós estamos nele e habitamos nele, João vai falar: o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós cantamos aqui, irmão, ele testifica. Você sentiu a presença dele hoje? Ele estava testificando. Sabe o que você sentiu? Eu estou ligado nele. Sabe o que você sentiu? Foi o fluxo. Meu irmão, porque não tem como estar ligado numa coisa e não ter um fluxo. Um fluxo de sangue, um fluxo de energia, um fluxo de uma vibração. Tem que ter um fluxo. Sabe o que você estava sentindo? Ele passando por você e você passando por ele, e vocês sendo um só.
Mas aí eu olho para a vida de Paulo, meu irmão. Eu olho para a vida de Paulo. A Bíblia fala que Paulo diz que ele aprendeu a caminhar tendo tudo e tendo pouco. É assim? Quando eu olho para ele tendo tudo, eu imagino que seja quando ele não estava no Evangelho. Quando ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. Porque naquela época ele era o bambambam. Ele era o cara que as filhas dos fariseus todas deveriam casar. Não é verdade? Ele era o cara que tinha autoridade, que representava as autoridades. Quando a autoridade mandava alguém resolver, o Johnny Wick da época era o Paulo. Paulo era o Johnny Wick. É verdade. É sério. Era missão impossível, ligava para Paulo. Era Paulo. Mas nessa época Paulo tinha prestígio. Nessa época Paulo tinha poder. Nessa época Paulo tinha influência. Nessa época Paulo era desejado. Nessa época Paulo se sentia o cara. Ele assentava aos pés de Gamaliel. Rapaz, como é bom assentar na mesa de quem tem influência. Agora Paulo conhece o tal Jesus. E a vida dele, para os olhos de quem conviveu com ele, quem sempre almejou a oportunidade dele, para os olhos da família de Paulo, para os olhos das pessoas que tinham poder e a visão daquela terra, para os olhos da tua família, o diabo também tem tentado fazer pessoas acreditar nisso. E eu não tenho dúvida que várias vezes o inimigo da nossa alma usou pessoas, usou palavras para tentar fazer Paulo se sentir um derrotado, que agora ele não tinha nada, de que depois que ele conheceu Jesus, a vida dele virou uma desgraça, porque Paulo, a primeira coisa que acontece quando ele conhece Jesus é ficar cego, é ser conduzido para uma cidade sem enxergar. A pior coisa que tem é ser conduzido. Fizer uma dinâmica aqui, botar todo mundo vendado, e uma pessoa puxar, pegar uma peninha, for lá na perna da pessoa, toma um susto, não sabe o que vai vir pela frente, não sabe qual é o próximo passo, é a pior coisa que tem. Paulo foi vendado para a casa de Ananias, agora ele vai para a casa de um homem, que ele sempre teve repulsa, agora ele vai depender de um homem, que ele sempre ignorou, e esse homem libera uma palavra, enxergue. Ainda que pessoas tenham te ignorado, a palavra que pode abrir a visão dessas pessoas não virá de outra, virá de você. Paulo pode ter ignorado Ananias a vida toda. Homens como Ananias, homens como eu e você, podemos ter sido ignorados, mas haverá um tempo que tem aqueles que o Senhor escolheu, e a Bíblia fala, esses o Senhor não perderá, meus irmãos, os da tua casa Deus não perderá os nossos vizinhos. Tem pessoas que o Senhor já escolheu, conhece o coração delas, sabe que elas têm um coração quebrantado, que elas ouvirão a palavra e permitirão que o Evangelho de Cristo Jesus as transforme, novo todo dia, novo de novo todo dia, até a estatura de varão perfeito, de glória em glória. Essas pessoas vão encontrar o teu endereço, vão escutar a tua voz, e a tua voz é que trará a palavra. Enxergue, abre os teus olhos. São vocês que discipularão essas pessoas, porque Paulo não foi discipulado por Pedro, Paulo não foi discipulado por João, por Tiago, Paulo foi discipulado por Ananias, por um até então desconhecido, meu irmão. Você pode ser desconhecido hoje, mas a hora que Deus mandar alguém ou um povo vir para esse endereço, você discipulará um que discipulará nações. Pode parecer que a Moriá hoje é desconhecida, mas a hora que o Senhor soprar esse endereço, soprar esse ambiente espiritual, soprar esse lugar que na glória é um portal da glória de Deus, as pessoas vão escutar um som. Abram-se os portais eternos.
porque o Rei da Glória vem aí. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Todo portal aberto por Ele, Ele passa, e quem passa é o Rei da Glória. E Paulo passa por isso. Paulo começa agora, ele acha que ele vai para os judeus, mas sabe o que Deus te permite? Ele seja perseguido pelos judeus. Então ele tem que sair fugido, dentro de um cesto. Olha o que Paulo está vivendo. Ele agora tem que sair fugido. E resumindo algumas experiências de Paulo, eu quero pular já para quando Paulo ele começa a ser impelido, intimado. A palavra de Deus vai falar que Paulo se sentiu intimado pelo Senhor a ir para Jerusalém. Quando Paulo, Joey, é intimado a ir para Jerusalém, ele estava indo para uma situação de prisão e de castigo. A Bíblia vai falar que um profeta chega no meio daquelas pessoas que estão com Paulo, se não me engano dele, o nome dele era Ágabo, e ele vira e fala o seguinte: de quem é o cinto? De quem é o cinto? De que homem é esse cinto que está aí? E Paulo vai falar o seguinte, e as pessoas, a Bíblia não fala se as pessoas respondem, só fala que esse homem amarra suas mãos e seus pés e fala o seguinte: o cinto de quem essa pessoa é dona, o portador, o dono desse cinto, vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai ser preso dessa forma, e mostra como vai ser isso. E então as pessoas começam a falar: Paulo não vai para Jerusalém, Paulo não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém, porque você vai ser preso, você vai sofrer muitas coisas. E Paulo vira e fala: eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Porque o Espírito Santo de Deus já tinha intimado que ele fosse para Jerusalém. E quando eu escutei isso aqui, isso me deu muito temor quando eu li. Por que me deu temor, Rafa? Eu falei: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu tenho um dom que a igreja precisa buscar com muito afinco, e nós precisamos ter, irmãos, que é o dom de discernimento de espírito. A Bíblia vai falar que o próprio inimigo ele pode se transfigurar em anjo de luz. Não é verdade assim? A gente vai ver um exemplo com Acabe, quando um espírito de mentira entra na boca de um profeta e o engana. Mas a Bíblia também vai falar para a gente que nós devemos provar os espíritos. E não tem como provar os espíritos se não tiver discernimento. Sabe por que às vezes nós nos esquecemos? Sabe por que tem muitas pessoas desviadas por conta de palavras proféticas? Porque nós não fomos ensinados desde novos a buscar o dom de discernimento de espírito. Esse dom é muito necessário. Eu escuto muitas pessoas desviadas, e o principal motivo: eu recebi uma palavra profética que não se cumpriu. Meu irmão, se Deus falar, Ele vai cumprir. Eu estava assistindo um vídeo agora da tribo de Dan, que foi mandada lá para a Etiópia. E alguns anos atrás, Israel fez uma missão para socorrê-los e os levou todo de volta para Israel. Porque os países árabes tentaram impedir que esses homens foram resgatados. Se eu não me engano, 400.000 pessoas. Mas Israel foi lá e os buscou. Essa palavra está em Zacarias, quando Deus vai falar que iria trazer os dispersos novamente. E fala dos dispersos que haviam sido mandados para a Etiópia. A palavra em Zacarias, ela é específica para essa tribo de Dan. E essa tribo foi buscada alguns anos, milhares de anos depois, mas a palavra se cumpriu. Se a palavra for de Deus, ela se cumprirá, meu irmão. Então renove a tua expectativa naquilo que Deus te falou. Mas muitas pessoas têm sido frustradas porque está nos faltando discernimento de espírito. Tem coisas que nos são tão claras, mas o nosso ego quer tanto
que a gente aceita como verdade. A Bíblia vai falar que nesse episódio de Acabe, quando Acabe recebe essa palavra, ele queria tanto ir àquela guerra, ele desejava tanto que aquilo fosse profetizado, que é como ele desejou. Às vezes nós desejamos tanto uma coisa e desalinhado a Deus, mas a gente quer tanto, já que você quer. Às vezes o nosso ego, ele é tão poderoso e cega completamente o nosso discernimento espiritual. Tem palavras que são tão claras, que não vêm da parte de Deus, que as nossas emoções estão tão sensíveis e a gente está aceitando como verdade. E amanhã a gente usará isso contra o Senhor, sendo que o Senhor não tem compromisso com o que Ele não falou. Mas Paulo aqui, ele tem o Espírito Santo. Eu estou procurando o texto, essa Bíblia eu peguei agora, essa King James, e ela não tem aquelas referenciazinhas, ela é toda lisa, né? Mas é boa, eu estou com dificuldade de ler a Bíblia, eu fiz isso, dificuldade de ler a Bíblia, e aí eu peguei essa aqui com a letra grande, eu estou lendo com muito gosto, eu percebi que eu estava assim, cara, que desânimo, preguiça, me dá um sono, eu não estou dando sono. Óculos, olha como que coisas, eu já achando, meu Deus, não estou crente, né? E Paulo, aqui, está aqui, na minha cara, beleza, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, isso diz o Espírito Santo. Olha só, estava falando para Paulo, Espírito através do profeta. O homem ao qual pertence esse cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue na mão dos gentios. Entende que o Espírito Santo estava falando que Paulo ia ser amarrado, que Paulo ia ser preso, mas isso nunca foi um motivo de susto para Paulo. Um motivo de sofrimento, sim, porque a Bíblia vai falar, é importante, Ananias, que Paulo saiba a importância de sofrer pelo meu evangelho. Mais notícias, eu não estou aqui para negligenciar as nossas dificuldades e a nossa dor, elas nos machucam. Essa palavra que esse profeta traz machuca Paulo com certeza, porque, meu irmão, só imaginar pelo que você vai passar já te faz sofrer. Se a gente fechar os olhos aqui e imaginar viver uma experiência ruim, a gente já sofre, Miriam. Paulo sofreu, mas isso nunca foi escondido, porque o Espírito Santo sempre falou para Paulo que ele passaria por prisões, ele declara isso na palavra, e aflições por onde quer que ele fosse sendo conduzido pelo Espírito. E aí olha a resposta que ele dá. Então Paulo respondeu: por que chorais e quebrantais o meu coração? Por que vocês tentam mexer com a minha alma? É isso que Paulo está falando. Por que vocês estão tentando me sensibilizar, mexer com as minhas emoções e com os meus sentimentos? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo está falando, olha, ele profetizou que eu vou ser preso, mas se tiver que morrer, eu morro. Isso não impede que Paulo sentisse a tensão daquele momento, mas, meus irmãos, isso mostra que Paulo tinha uma revelação clara do propósito da palavra de Deus para a vida dele, e ele estava ciente, e ele estava confortável no texto que ele vai falar em Romanos. Tudo isso eu já tenho experiência, agora eu tenho uma esperança. E qual era a esperança dele? Terminar a carreira aqui, guardar a fé e viver com o Senhor em glória. Era essa, ele tinha essa convicção. Meu irmão, agora se a gente for olhar a vida de Paulo aqui e comparar com o que ele tinha, a vida dele era uma droga, Josimar. A vida dele era terrível. Ele chega em Jerusalém, sabe o que acontece? Ele é preso. Acusação, pífia. Os acusadores vão de frente para um tribuno. Não consegue convencer o cara. Depois, Paulo continua preso. É mandado para um governador. Chega ao governador Félix,
fica preso 2 anos. Aquele homem escutando a palavra de Deus durante 2 anos, esperando Paulo dar dinheiro. Porque no nosso meio, a gente vai encontrar pessoas que se assentam do nosso lado, escutam a palavra, e a única coisa que eles estão esperando é dinheiro. Não se assuste, está aqui. Ah, porque fulano roubou, porque fulano... Irmãos, a Bíblia não nos esconde nada. Tem gente que passará 2 anos sendo discipulado pessoalmente. Paulo discipulou esse cara pessoalmente. Nunca ninguém teve tanto tempo assentado com Paulo como esse homem. Se a gente pegar todos os que tiveram com Paulo, Barnabé, Tito, nenhum teve tanto tempo para ser discipulado como esse homem. Mas não adiantou, pastor. Não adiantou. Essas pessoas não se convertem. Quando a gente olha e fala o seguinte, pô, mas Deus escolheu, eu falei essa palavra e logo me preocupou, porque tem pessoas que levam para aquele campo da predestinação. Ah, se tem os escolhidos e os que não são. Não. É que tem pessoas que o coração dela é tão duro que ouvindo não ouve, olhando não enxerga, pode ver o sinal que for, que não se converte. Olha quantos fariseus testemunharam da glória de Jesus, dos milagres de Jesus, e continuaram perseguindo ele. Então não se assuste se tiverem pessoas ao longo do nosso caminho que continuarão nos perseguindo, ainda que você os trate com amor. Não se assuste se tiver pessoas que vão romper com você, que demonstraram ser seus amigos, suas ovelhas, mas no final o que eles estavam esperando era aquela ajuda que você sempre deu, porque eles sempre estão apertados. Porque essas pessoas, você pode ser governador. Sabe por quê? Sabe o que ele fala? Rapaz, o meu título de romano eu gastei muito dinheiro para comprar. Não é assim? Quando Paulo está sendo açoitado, eles falam o seguinte: vocês vão julgar um romano assim? Vocês vão bater um romano assim? Aí ele vira e fala o seguinte: ué, mas ele é romano? Porque foi com muita grana que eu comprei esse título. Tem título que as pessoas vão tentar comprar com muita grana e você tem de graça pelo Senhor. Tem posições, Joey, que nós vamos chegar, que muitas pessoas que viajaram e moraram em outros países, filhos de pessoas que tinham recurso para isso, e nós vamos assumir essa posição. Sabe por quê? Nós vamos assumir porque nós temos de nascença, é direito. Porque nascemos de novo, temos direito. Porque nascemos de novo, nosso Pai quis nos dar. Tem gente que vai alcançar. Em nome de Jesus, eu profetizo isso para Amanda, eu profetizo para Edna, eu profetizo para Joy, para Mirinha, em nome de Jesus, essas bênçãos. Porque, Amanda, Paulo e a galera chegam na casa de Filipe, o evangelista, aquele que é transladado. Sabe o que a palavra fala? E chegando na casa de Filipe, se detiveram lá. Sabe por que eles ficaram um tempo mais lá? Porque Filipe tinha 4 filhas e as 4 estavam profetizando. Eu declaro que as filhas, que as nossas filhas vão profetizar. Eu declaro a palavra profética dentro da nossa casa. As pessoas entrarão lá e encontrarão um ambiente profético e vão querer ficar. Porque haverá profecia. Quando eu falo profecia, não só uma palavra de conhecimento, mas é um ambiente profético. Um ambiente que a pessoa chega toda atribulada. E ela entra naquele lugar, ela sente paz. Uma paz que excede todo entendimento. Que não é dada como o mundo dá, mas é como o Senhor dá. E aí Paulo vai viver isso. Paulo sai de Félix. Vem outro camarada Festo para morar naquele lugar, para assumir aquela posição. Esse cara escuta Paulo. Paulo já tinha percebido que não havia acusação contra ele, que suportasse aquela prisão. Paulo já tinha entendido que aqueles homens que tinham poder já haviam se identificado com ele. Paulo, quando encontra o rei Agripa, quando vai conversar com ele, Paulo vira para um rei e fala o seguinte: você sabe muito bem do que eu estou falando, você conhece a história de Jesus, não foi num canto, porque Agripa era de Cesareia, o lugar de Cornélio, daquele centurião que teve uma experiência com Pedro.
Era notório. O testemunho de Jesus é notório. O testemunho de Jesus na tua vida vai ser notório. Vai chegar um ponto que não haverá mais desculpa. E ainda assim a palavra vai se cumprir. Ainda que não haja nada para testificar, toda a natureza e a criação testifica de que Ele é Deus. Não há desculpa. Não há desculpa para o homem sem Deus. Não há desculpa para nós brincarmos com a possibilidade de nos afastarmos do Evangelho de Cristo Jesus e nos desviarmos. Se tem alguém aqui com dificuldade e enfrentando afronta, sendo influenciado, seja lá pelo que for, ou por amizade, eu tenho uma palavra: tudo testifica da glória dele. E eu estou mostrando aqui na vida de Paulo que as dificuldades não eram suficientes, que a morte, que o castigo não era suficiente para afastá-lo do amor de Cristo Jesus. Porque Paulo tinha uma coisa, o Espírito Santo, é Paulo que faz aquela declaração, quando ele fala em Gálatas e nos explica a respeito do Espírito Santo e da filiação dele. Paulo tinha a convicção de que ele habitava em Deus e Deus habitava nele, e que ele estava em Deus. É essa convicção que vai fazer-nos passar por essas situações e manter a fé. Nós pregamos muito sobre paternidade, paternidade, paternidade. A nossa paternidade que a gente prega é uma paternidade que a gente só está falando, às vezes, das nossas dificuldades, porque o pai bateu, então você vai ficar triste. Sabe, de causa e consequência. Só que eu quero falar de uma paternidade, de uma filiação, que ainda que a gente tente explicar, e eu não estou dizendo que essa pregação é errada, pelo contrário, eu fui liberto também por ela. O que eu estou querendo dizer é que a gente está querendo às vezes explicar uma paternidade que não é natural, é sobrenatural, que excede todo entendimento, que a nossa mente humana nunca vai entender. É uma paternidade que, mesmo sentindo dificuldade, temor, Deus nunca julgou Paulo por isso. Deus nunca julgou a humanidade dele. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes nós nos sentimos um lixo e não entendemos como Deus pode nos amar de forma tão magnífica, porque Ele é sobrenatural, não tem como explicar. Ele é a fonte, Ele é o amor, Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Não tem como explicar, não tem como explicar. Tem que mergulhar literalmente nele. Tem que olhar para esses textos e falar: Senhor, eu quero viver a revelação plena de estar no Senhor, de estar ligado na videira, estar recebendo diretamente do Senhor o alimento. A Bíblia vai falar que o Senhor dá aos seus enquanto dorme, a gente está com tudo parado. E o nosso espírito que não dorme, acho que ele vai receber nos downloads de Deus. Está entendendo? E o Senhor vai te dando, o Senhor tem muito para nos dar. Você está ligado nele. Nessa transferência o Senhor tem conhecimento, o Senhor tem cura, o Senhor tem autoestima, o Senhor tem ânimo. Eu estou pedindo cabelo. Estou falando a verdade. É isso. Paulo tinha essa convicção. E Paulo vai falar: então eu morro, se for o caso. Aí Paulo, sabendo que ele não poderia ser acusado, mas que não se sustentava, ele apela para César. Ele apela para ir no Bambamã. Sabe? Ele falou: vou lá no STF agora. Sei lá qual é a instância. Eu vou lá. Eu quero César. Paulo ele era tão fiel aos desígnios do Senhor, que mesmo com a oportunidade de ser livre, ele não negligencia a cumprir o chamado. Paulo, ele sabia, ele era muito inteligente, ele era estudado. Juca, Paulo tinha conhecimento igual você. Ele lia igual você, Juca. Ele sabia, ele já tinha visto que os argumentos, as acusações não se suportavam e a lei não amparava nenhuma daquelas acusações. Ele tinha como escapar. Mas Paulo tinha recebido uma palavra de Deus quando ele estava preso em Jerusalém. A Bíblia vai falar, aqui no capítulo, se não me engano, 26 de Atos, a Bíblia vai falar que o Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele, e eu falei: Senhor, eu preciso ter revelação do Senhor, nós temos que buscar essa intimidade, vamos errar menos, e vamos sofrer menos.
ou vamos sofrer com convicção de cumprir um propósito? Porque, meu irmão, se Deus falar para a gente, vai lá para a África, vai para o Afeganistão, tu vai morrer, meu irmão, se for Deus, eu tenho certeza que não tem um aqui que não vai. A gente ama Deus, Deus sabe. A gente se confunde às vezes com essas dificuldades da vida, mas vamos falar a verdade, a gente ama ou não ama Deus? Tudo que a gente quer é agradar Ele. Sabe por que às vezes a gente se fecha, se frustra e se afasta? Porque a gente acha que não está agradando Ele. Porque a gente acha que Ele é natural igual nossos pais, que esperam um resultado numa prova. Não, cara, Ele já nos amou, a graça dEle já nos alcançou, nada nos faz mais ou menos amar. É diferente ser amado e dar prazer. Tem mulher que ama muito um homem, mas ele atrai, ele a humilha, ele bate nela. Esse homem dá prazer a ela, alegria? Não, mas ela ama. Nada muda o amor de Deus. Ele te ama, Ele me ama. Agora, em alguns momentos, eu posso não estar alegrando o coração dele, posso não estar dando alegria e dando prazer a Ele, mas Ele continua me amando. E Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele espera mais um pouquinho, Ele vai esperando, até a gente se alinhar. Por isso é importante, eu sei que você ama Deus, eu sei que você ama Deus, eu tenho convicção, Miriam, Ju, que você é apaixonada por Deus, que se Jesus mandasse você a fazer bolsa lá dentro do Ribeirinho, não importa se está todo mundo morrendo de Covid, o risco, ia, pastora, mas às vezes a gente fica nessa dúvida, se a gente está agradando ou não a Deus. Deus matou, agrada muito a Deus. Sua esposa, você não tem noção como Deus te ama, é completo, o amor dele é perfeito, não tem dúvida, variação. O Senhor é maravilhoso. Aí Paulo, com convicção do sofrimento, ele dentro da cadeia, ele já sabia que ele não ia morrer, porque ele teve que ser levado para a cadeia por ajuda, ele tinha levado um couro. E se tem um cara que apanhou, é o Paulo. O cara era resistente, né? Até o Marilo aqui, apanhava. O Paulo, dentro da cadeia, Deus falou assim: Paulo, você não vai morrer, porque eu ainda tenho uma obra, eu preciso te mandar para César, para Roma. Primeira oportunidade que Paulo teve, ele desistiu, tentou sair, e quando ele ganhou a família todinha daquele carcereiro, um cara que entendeu o propósito, entendeu que está em Deus, não foge de um lugar antes de cumprir a missão. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Se Deus quiser dar mais 10 anos de vida, Ele dá. Se Deus quiser pôr o cara em liberdade, sem nenhuma dificuldade, Deus põe. Mas se Deus quiser que o cara vá preso e morra naquela cadeia, Deus vai fazer. Mas há uma missão naquele lugar. E o cara que entende a missão, o servo que entende a missão, dentro daquele ambiente, ainda sofrendo, com dificuldade, pode escancarar a porta da cela, ele não sai enquanto ele não cumprir a missão, porque ele é fiel ao dono da missão. Porque no reino, quando o rei dá uma ordem a um servo, se ele não cumprir a ordem, ele vai ser morto, por não ter cumprido a ordem. É diferente do que a gente vive numa democracia, sabia? É diferente. No reino, missão dada tem que ser missão cumprida, porque se ela não for cumprida, é a morte. E aí é a morte que a gente conhece, a morte eterna, uma morte espiritual. Mas Paulo vira e cava a primeira passaporte dele para Roma. Me manda para César, eles não conseguem me acostar, me manda para César. Paulo queria ir para César, porque ele queria cumprir a missão. Não era porque ele é um suicida. Você entende? Sansão, alguns falam, tá vendo? Suicídio é permitido, Sansão não. Sansão nunca quis se suicidar. Você acha que ele não teve medo de morrer? Todo mundo tem pavor daquilo que não conhece. Tudo que é desconhecido gera tensão. Mas Sansão coloca as mãos naquelas pilastras, escolhe morrer por um propósito.
Tem uma hora que morrer para o mundo, morrer para esse pecado que ainda aprisiona a gente, morrer para essa fofoca, não é que Deus está te castigando, tirando essa amizade. Deus só está te dando uma oportunidade de cumprir o propósito. E Paulo cava, Paulo vai para Roma. Por que eu falei isso? Porque muitas vezes eu me pego triste. Sabe por que eu me pego triste? Sabe lá? Porque eu olho, às vezes a vida de um amigo, a posição que eu não alcancei profissional, eu olho coisas naturais e não peço a Deus para revelar onde eu estou nele, em que estágio eu estou na missão que Ele me delegou, em que posição eu estou. Eu estou cumprindo, não estou cumprindo? E aí eu me sinto frustrado por coisas humanas e já não mais eternas. Deus nos chamou para coisas eternas. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador e fomos enxertados na videira, nós agora não estamos mais lidando com algo natural, mas eterno. Nós somos eternos. Ou no inferno ou no céu, nós somos eternos. Você está entendendo isso? Nós somos eternos em qualquer um dos lados. E agora nós somos eternos em Deus. E em Deus nós vamos ter que ter revelação daquilo que é eterno. Não sofreremos tanto assim. E vamos entender que estamos agradando Ele. Olha a vida de Paulo. Alguém olhando a vida de Paulo, se contasse o que esse cara viveu nos dias de hoje, ia falar que ele era crente? Primeiro, ele não tinha um carro do ano. E algum tempo atrás, em alguns ministérios ainda, se o cara não está numa ótima posição, não ganha um salário, não tem casa própria e não tem um carrão, ele está em pecado e maldição. Como que as pessoas iam ver Paulo hoje? Vocês estão entendendo? E como as pessoas nos fazem nos sentir hoje? E como nós olhamos uma postagem de Facebook de alguém e nos sentimos mal hoje? E como nós hoje temos a vida de todo mundo exposta numa tela de celular e nos sentimos mal pelo que as pessoas vivem ou pela saudade daquilo que não vivi? Não tem esse slogan, alguma coisa? Saudade daquilo que não vivi. Nós nos sentimos mal por tudo, por coisas que são concupiscência dos nossos olhos. Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra? Quer, mas com Ele, na mesa dEle, fartos por Ele, alegre por Ele, consolado por Ele, discipulado por Ele, e tendo aflições, mas esperançoso da glória dEle se manifestar. E por fim, o meu Redentor se manifestou a meu favor. Quantas pessoas deprimidas por conta disso? Eu estou exagerando? Não, eu passo por isso. Eu não vim aqui como super-homem. Eu vim aqui como alguém de casa, desabafar, abrir meu coração e falar daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Eu não vim aqui como pregador. Eu vim aqui como um membro dessa família, sentar na mesa e falar: vamos lavar uma roupa, vamos consertar o que está errado, vamos colocar as coisas às claras, vamos assumir aquilo que tem nos ferido. A nossa empresa não está indo bem, eu desisto, permanece. O meu negócio não está dando lucro agora, permanece. Permanece, o Senhor vai dar uma palavra. Olha o que aconteceu com Esdras. O Senhor deu uma palavra e veio recursos de tudo quanto era lugar. Houve restituição de tudo aquilo que Nabucodonosor tinha roubado do templo. Há uma palavra de Deus que trará sobre a nossa vida restituição, recursos, honra. Há esse tempo, há uma palavra, permanece na convicção de que Atos falou. Paulo fala em Atos, para terminar, em Gálatas, no capítulo 4. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas hoje nós estamos sendo libertos de toda a infantilidade espiritual. Em nome de Jesus.
de todo o rudimento que o mundo tem colocado sobre a gente. Porque nós não fomos nascidos de mulher, ok? Da carne. Nós somos nascidos de Deus. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo. E aí no versículo 6 do capítulo 4. E porque vós sois filhos, olha o que a Bíblia fala. E porque eu e você, lembra de João 1,12? E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. E porque somos poderosos como filhos de Deus, estamos nele, por ele vivemos e por ele nos movemos. Olha o que a palavra fala. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. O que o Senhor fez? Enviou o seu Espírito. Quando ele enviou o seu Espírito, o que João falou? Agora ele testifica de que vocês estão em Deus e Deus está em vocês. Esse é o poder do que foi cantado aqui hoje. E esse Espírito clama, Abba Pai. Deus está falando o seguinte: eu amo tanto vocês, tanto, que eu coloquei vocês em mim, e eu estou em vocês. Para dar testemunho disso, eu deixei o meu Espírito. Mas para ser mais poderoso, eu coloquei o meu Espírito clamando de dia e de novo: Pai, Pai, para vocês nunca esquecerem quem eu sou para vocês. Olha que coisa. Deus, ele não só se satisfaz, Amanda, de dizer que é um testemunho. Ele fala assim: Amanda, além disso, eu dei uma missão para o Espírito Santo. Olha como o Espírito de Deus, ele é tão poderoso, ele continua nos servindo dioturnamente. Ele fala assim: Amanda, eu coloquei meu Espírito dentro do teu coração, porque toda vez que você tiver meio casquinha de ferida, o meu Espírito vai falar: Pai, 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 Pai. E você nunca vai esquecer: eu sou teu Pai. Só que não é um Pai como o mundo dá. Não é um Pai dentro das relações que a gente vê. É um Pai sobrenatural. Não esqueça isso. E ele fala o seguinte: portanto, já não és escravos, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Há uma herdade. Há algo, há um testamento. Somos herdeiros, como Cristo Jesus, temos que tomar posse dessas bênçãos. Temos uma herança, já não somos mais crianças. Ei, eu estou chamando aqueles que já amadureceram e têm condição de ir diante do tribunal de Deus e falar o seguinte: ei, eu quero as heranças. Eu quero esses recursos, porque esses recursos aqui na terra me permitirão exercer o teu reino. Eu quero os seus dons, eu quero discernimento de espírito, eu quero andar em intimidade contigo, eu quero falar em diversidade de línguas, eu quero ter o dom de adquirir riquezas, porque para mim, Joey, pobreza não é uma coisa de Deus, pobreza é uma coisa humana. Do homem, da nossa maldade, porque às vezes nós estamos com dinheiro na conta do banco e temos um vizinho ou um amigo, a gente chama para um churrasco dentro de casa, no meio do banquete, e a gente nem se compadece daquele cara ir para casa e não ter direito de comer. 15 famílias detêm todo o dinheiro do mundo, tem dinheiro para reconstruir o mundo. Se todo mundo pegasse e fizesse a sua parte, cuidasse de alguém, não tinha fome. Mas as pessoas querem atribuir a fome a Deus. Não, a fome é uma responsabilidade nossa. As pessoas estão doentes, e aí esse é um dever de casa que eu acho que a igreja devia levar para casa. As pessoas estão postando no Face: cadê o Malafaia? Cadê não sei o que? Nada contra esses homens. Cadê esses homens de Deus que não cura ninguém agora? E a gente toma isso como afronta. A igreja está orando, a igreja está não sei o que. Ei, irmão, nós deveríamos estar curando as pessoas. Nós deveríamos levar isso para dentro de casa e fazer uma reflexão. Nós deveríamos estar impondo as mãos e os enfermos estarem sendo curados. Muitos dos que se converteram aqui foram porque viram os sinais, foram uma porta de conversão. Outros só de ouvir a palavra, outros, enfim. Mas talvez nós deveríamos estar nos posicionando. Mas esses dons estão para nós como herança. Mas nós precisamos estar adultos para tomar posse desse testamento. Então receba dons da parte do Senhor, porque a Bíblia, eu li no começo, que o Senhor testifica da sua palavra. A minha única intenção aqui foi trazer a palavra de Cristo
Cristo Jesus. Então agora receba da palavra de Cristo Jesus e do testemunho dela. Receba dons, você que tem um bom coração, dom de adquirir riquezas, dom da ciência, para aqueles que trabalham com pesquisa. Ah, meu irmão, viva agora milagre do Senhor e rompa aqueles que cantam, dom de cantar de uma forma incomum, os que tocam, os que mexem com negócio, com comida, em nome de Jesus. Chegou o tempo de nós colhermos aquilo que já nos foi prometido. Eu não abrirei mão do que me foi prometido, e eu verei os meus irmãos viverem isso em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor Antônio.